Salve galera do YouTube, suave aí com vocês? É o seguinte, esse vídeo é uma fofoca de uma parada que aconteceu hoje e eu pensei, pô, eu tenho que falar disso no canal. Eu tava hoje no trabalho e eu pedi ajuda de um amigo meu, que ele manja muito de dashboard, pra me ajudar. E aí a gente tava ali em call, e aí do nada, tinha nada a ver com o assunto, aí esse mano pegou e fez... Não sei o que, é foda. Aí eu, pô, o que é que foi? Aí ele disse, não, esse cliente aqui, pô, esse cliente é... Eu acho que eu vou cancelar o contrato com esse cliente e tal. Eu disse, não, mas o que é que foi, mano? Aí ele disse, não, é um cliente aqui querendo um resultado absurdo. Não, um resultado absurdo e não tem como. Aí eu, tá... Mas, como assim? Me explica aí o contexto. Aí ele foi me contextualizar, né? Basicamente é um cliente de e-commerce, que ano passado o cliente tava bem, assim, quase fechando as portas e eles conseguiram fazer 150 mil na Black Friday do ano passado. Foi um resultado muito legal. E aí todos os meses de lá pra cá eles tinham metas, né? E eles estavam sempre ali dentro da meta, vamos dizer assim. E aí, esse ano, o cliente queria literalmente o mesmo resultado ali do ano passado, né? Tipo assim, em torno de 150 mil reais. Sendo que ele me contextualizou que, tipo assim, pô, não tem como. E aí eu, não, mas por quê? Primeiro por causa de problemas X, Y e Z, também por questões de leilão, e aí até explicando para vocês como é que funciona a parada de leilão, né? Falando ali agora mais específico sobre tráfego, né? Por exemplo, o cara que anunciava em 2010... Ele fazia anúncio, ele tinha lá uma loja de roupa em 2010. Vamos dizer que esse cara, ele pagava para fazer uma venda, ele pagava 10 reais. Esse mesmo cara, se tá anunciando em 2025, ele não tá mais pagando 10 reais. Talvez ele esteja pagando até 500 reais para fazer uma venda. Por quê? Porque de lá para cá, vamos dizer que lá, pessoas que vendia roupa e fazia um anúncio, vamos dizer que tinha tipo assim, 500 mil pessoas anunciando no Meta naquele tempo. Hoje em dia é muito mais pessoas, e isso é algo normal, tanto no Meta quanto no Google, no TikTok, sempre vai ser assim. Muito provavelmente se você teve um resultado ano passado, você não vai conseguir ter esse resultado com o mesmo custo ali esse ano. Muito provavelmente vai ter oscilação ali, tem oscilação a nível de mercado e tem oscilação a nível de leilão, né? Porque cada vez mais pessoas vão entrando no leilão, cada vez vai ficando mais acessível, né? A possibilidade de fazer anúncio, seja você mesmo, seja você ali com a agência, com o gestor de tráfego. E aí, ele me explicou e eu entendi perfeitamente. E aí ele pegou e disse, pô, eu vou cancelar aqui com esse cliente. Aí eu peguei e disse, calma. Vamos fazer o seguinte, você vai responder o seguinte para ele. Você vai dizer que não tem como dar esse resultado. Aí ele pegou e mandou lá pro cliente. E aí você, neste momento, deve estar pensando, aí tu matou o cara, Daniel. Tipo assim, eu achei que você ia fazer com que ele não perdesse o cliente, aí você literalmente jogou ele pro cacete. Mas aí, o que é que eu tenho que dizer pra você? Eu falei pra ele, fala, não tem como ter esse resultado. Aí ele mandou, né, e ele ainda puta. Aí eu peguei e disse, calma, mas agora você vai mandar o seguinte, você vai dizer, a gente também não é interessante também você falar, tipo, é impossível ter esse resultado. Por quê? Porque pode, claro, nada é um fato assim na vida, né, pode acontecer um milagre de esse cara bater ali os 150 mil. Mas aí eu falei pra ele, o que você vai dizer pra esse cliente? Você vai dizer, cara, é muito pouco provável que a gente vai ter esse resultado, certo? E por que é muito pouco provável? É muito pouco provável por questões de leilão, por questão X, Y e Z que a gente tem ali, até porque ele sabe o contexto do cliente melhor do que eu, né? Então ele evidenciou isso ali pro cliente. E aí eu falei, pô, além disso, além de tu dizer pra ele o porquê é pouco viável e explicar os motivos, tu ainda vai dizer pra ele, e eu tava literalmente dizendo isso e ele mandando a mensagem, né? Eu disse, você vai falar pra ele, cara, os motivos são esses, e tipo assim, se você quiser, a gente pode marcar uma call pra eu deixar isso mais visual pra você e você entender direitinho por que isso não é tão viável, certo? E eu falei pra ele também, ele mandou lá na mensagem, ele falou, cara, não tem como a gente ter esse resultado. E ele também falou logo em seguida, eu esqueci de dizer essa parte, né? Mas eu pedi pra ele falar o seguinte, ele falou, cara, pensando aqui como teu parceiro,
certo? Como teu parceiro, literalmente como teu amigo aqui na parada, não como gestor de tráfego que presta serviço, não como prestador de serviço, não como agência, cara, como teu parceiro. Não dá pra gente ter esse resultado por esse motivo. E, cara, se você não entendeu, claro que o que eu falei aqui foi muito superficial, então vamos marcar uma call depois pra eu te explicar melhor o porquê que muito provavelmente a gente não vai ter esse resultado, pra gente ficar na mesma página. E aí ele mandou, e aí eu peguei e disse, bicho, espera o que o cliente vai dizer. A primeira coisa que o cliente respondeu foi, vamos marcar sim essa call, e o cliente mandou um áudio. Aí eu peguei e disse, e aí, o cara tá puto ou tá de boa? O áudio do cara era basicamente dizendo, pô, eu acho que eu tô entendendo e tal, vamos marcar essa call realmente pra você me explicar melhor ali. Enfim, qual que é a lógica aqui da parada? O que eu queria trazer aqui pra vocês? Às vezes, na verdade, às vezes não, normalmente a sinceridade é algo que é uma das melhores formas de você melhorar o relacionamento com o cliente. Como assim, Daniel? Porque, vamos lá, o cara falou, ó, eu quero bater a meta X. Ele podia pegar e dizer, ok, não, a gente vai bater sim. Sendo que aí, o que é que ele ia estar fazendo? Ele ia estar criando uma expectativa no cara, ao qual ele sabia que não ia cumprir, e no final das contas, o cara ia se frustrar, e o cara talvez até fosse julgar ele como mau profissional por causa disso. E aí, por que eu digo que ser sincero é o melhor dos caminhos? Porque ele pegou e disse, cara, não dá, e não dá por causa disso e disso e disso. E ele saiu do pedestal prestador de serviço. Ele falou como, ó, é o seguinte, falando aqui como teu amigo, tá? Falando como teu parceiro. Isso daí é tudo que um cliente quer ouvir. De tipo assim, algo também que eu vejo que a galera não entende muito, tipo assim, você é gestor de tráfego, e aí você tem seu cliente, você é social media, você é uma agência de marketing e presta serviço ali pro cliente. Bicho, você tem que entender que esse cliente te odeia se você é gestor de tráfego, se você é social media, se você é agência de marketing. Sabe por que esse cara te odeia? Porque, ó, quando ele fecha, ele assina lá o contrato com você. O que tá intrínseco em letras miúdas ali nesse contrato? Eu estou fechando em você porque eu confiei no seu discurso, porque acredito eu que você é um bom profissional, mas principalmente, ó, eu tô fechando com você porque eu sei que você sabe de coisas que eu não sei e você vai ser a pessoa que vai abrir meus olhos e resolver problemas justamente dessas coisas que eu não sei. Que no caso ali de um e-commerce, por exemplo, a pessoa fecha, uma empresa fecha com um gestor de tráfego para alavancar as vendas e porque ela não sabe fazer esse trabalho e provavelmente daria muito trabalho ou seria muito caro se ela fosse internalizar essa operação ou se o empresário ali tivesse que aprender isso para aplicar ali na agência. Então, quando você é um prestador de serviço, você tem que entender que se você se comunica com o cliente como prestador de serviço apenas, apertei o botão aqui, deu certo ou deu errado. Esse cliente te odeia, mano. Esse cliente vai sair de você. Agora, se você é um prestador de serviço, mas se comporta com o cliente de, ó, eu tô aqui contigo, mano. O resultado tá ruim. Eu tô aqui contigo e a gente tem que fazer isso, isso e isso pra melhorar. É totalmente diferente de eu dizer, não, o resultado tá ruim. Aí eu vou apertar no botão aqui, tal e tal e tal. Você tem que estar na mesma página que ele, de tipo assim, ele entender que pronto, esse meu amigo, quando ele falou pro cara, ó, não dá. Do jeito que ele falou, eu tenho certeza que o cara não olhou e pensou, não, esse cara é muito ruim. Como é que ele não pode bater uma meta igual a gente fez ano passado? Não tem como. O que esse cara pensou foi, caramba, ainda bem que eu fechei com esse cara. Porque, tipo assim, ele tá me dizendo que não dá, mas porque ele é meu parceiro. Porque ele sabe de coisas que eu não sei e ele vai me deixar por dentro disso e eu, por ele fazer isso, eu tenho mais confiança ainda no trabalho dele, entende? Ou seja, sendo sincero, esse meu amigo, ele conseguiu talvez ganhar muito mais pontos do que se ele tivesse dito pro cliente, não, a gente vai bater essa meta, ou então, vou ver aqui, talvez dê certo, e teria frustrado ali a expectativa do cliente. Eu vou trazer outro exemplo agora, um exemplo agora comigo. Tá, esse aqui. Tinha um cliente de e-commerce e a gente vinha ali batendo na trave da meta mensal ali que a gente tinha pra fazer. E aí teve um mês que a gente bateu essa meta. Se eu não me engano, era 90 e poucos mil ali. A gente conseguiu fazer em torno ali de 100k. A gente bateu a meta, pô, todo mundo feliz e tal. E aí no mês seguinte, a gente não ia bater a meta e o cliente estava alinhado à expectativa com relação a isso. Por quê? Porque a gente tinha top 3 produtos, vamos dizer assim, que eram os produtos que mais vendiam, os produtos que sustentavam ali o nosso ROAS, o nosso resultado. E esses produtos, nesse mês, a gente tava literalmente sem o estoque de tipo assim, de 3 top produtos, a gente tava sem o estoque de 2. Ou seja,
a gente tava limitado com relação a estoque, com relação a tráfego também. A gente tava num momento em que eu não podia só colocar grana e o resultado ia aumentar também na mesma proporção. Por quê? Porque eu estava precisando de criativo, a gente tinha muita coisa ali para ajustar e o cliente ele tava ciente dessa expectativa. Tipo assim, ele tava tranquilo que não ia ter ali o resultado. Sendo que aí o que é que eu fiz? Eu literalmente fui atrevido o suficiente de catucar a onça com vara curta. Por quê? Porque eu cheguei na reunião com um cliente e aí eu disse, time, é o seguinte... A nossa meta esse mês é 90 mil. A gente não vai bater. Sendo que assim, eu queria não chegar aqui nessa reunião, a gente ficar conversando sobre, bater a meta. Tem que bater a meta, tem que bater a meta. Eu queria chegar aqui e chegar com resultado para vocês de 150 mil, de 200 mil. Eu queria que a gente parasse de penar ali, de bater na trave. Sendo que para isso acontecer, infelizmente, a gente, por exemplo, eu estou de mãos atadas, porque com relação a tráfego, se eu só aumentar a verba, a gente não vai conseguir chegar nesse cenário de fazer 150 mil, ultrapassar a meta. Para isso acontecer, eu preciso de vocês com relação a criativo, eu preciso de vocês, por exemplo, a gente perdeu aqui os nossos tops produtos. Vamos explorar esse mês, então, esses outros produtos aqui, ou seja, eu provei ali pro cliente, eu literalmente desarmei ele, porque o que é que eu fiz? Eu disse, eu quero a mesma coisa que você. E eu, além de bater a meta, eu quero que você ultrapasse essa meta, mano. Sendo que pra isso, é o seguinte, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E aí eu deixei claro pra ele o que eu, gestor de tráfego, o que nós, agência, no caso desse cliente, tínhamos que fazer, mas eu também deixei claro para ele, eu coloquei as cartas na mesa de, eu preciso de vocês com relação a conteúdos, com relação a conteúdo ali com influência, com relação a tal e tal coisa. E aí, você acha que depois que eu falei isso, o cara ficou puto? O cliente pegou e disse, não, vamos fazer isso, tudo isso aí que você tá pedindo é só mandar pra gente que a gente vai fazer. Se eu tivesse dito a ele, cliente, preciso que vocês façam criativos. Talvez, provavelmente, na verdade, ele só ia me ver ali como, a agência, né, eles vão sempre pedir coisa ali pra gente, sempre com aquele discurso de trabalhar 4 mãos, mas quando eu chego pro cliente e falo, mano, eu tô jogando aqui o mesmo game que você, eu não quero que você me veja como agência, eu tô aqui contigo, boy. O teu resultado é o meu resultado. Se você tem resultado, eu tenho resultado. Sendo que pra isso eu preciso de você e eu vou fazer isso aqui, mas aí eu preciso de você. Se você quer chegar aonde eu sei que você quer chegar e onde eu quero chegar também. Tá entendendo que é uma parada totalmente diferente? Então, o que é que eu tive de conclusão desse acontecimento de hoje, né? Dessa parada ali que aconteceu com o meu amigo. Cara, às vezes a gente fica pensando ali, não, vou dar uma resposta aqui, dar uma enrolada ali no cliente. Cara, às vezes a melhor solução é você ser sincero com ele. Tipo assim, eu preciso disso aqui. Cara, eu não consigo lhe entregar por causa desse motivo. Por causa que, enfim, tipo assim, a melhor solução é você ser sincero ali com a pessoa. Empresa, um empresário, ele gosta de fechar antes de o título gestor de tráfego, social media, agência, copywriter, o cara tá fechando ali com uma pessoa que ele confia. E uma pessoa que, por exemplo, só o que tem o empresário lá, ele fecha com o gestor de tráfego. Meses depois aparece um primo desse cara, o empresário pega e diz, não, porque tem um primo meu ali que faz mais barato, aí eu vou fechar com ele, não é nada contra você não. Isso é sabe por quê? Porque esse gestor de tráfego muito provavelmente só apertava botão, chegava pra ele e dizia, o resultado tá bom, o resultado tá ruim. Isso é totalmente diferente de um parceiro. Tô com um resultado ruim, eu chegava pro meu cliente e eu falava, cara, é o seguinte, a gente tá com um resultado ruim, mas a gente vai fazer isso aqui pra melhorar. Que é diferente de eu só chegar pra ele e dizer, o resultado tá ruim. E quando o resultado tá bom também, cara, o resultado tá isso aqui, tá bom, mas dá pra gente melhorar ainda. Dá pra gente chegar nesse patamar aqui se a gente fizer isso, isso e isso. Isso é um posicionamento de um parceiro. Isso é um posicionamento de um prestador de serviço competente. Uma pessoa que tem esse nível de parceria ali com o cliente é um prestador de serviço, é uma agência de marketing, que esse cliente não vai sair desse prestador de serviço, dessa agente de marketing tão cedo. Por quê? Porque passa confiança, passa parceria de fato, mostra que tá jogando ali o mesmo jogo, que tá no mesmo barco, entende? Então, isso foi um insight ali que eu tive, que eu acho que muita gente peca, às vezes, no sentido de clareza ali com o cliente, e que às vezes eu acho que é o melhor caminho. Isso daí é algo que eu uso muito. De fato, é um caminho mais arriscado no sentido de, quando o resultado tá ruim, não dá pra fazer o que você quer, sendo que às vezes vai ser o melhor caminho se você trouxer o porquê não dá para fazer o que o cliente quer. Você trouxer essa parada de o cliente tem sempre razão. Não, mas para o cliente ele tem sempre razão, mas se não, você tem que explicar para ele. Por exemplo, esse meu amigo, o cliente não sabia que não dava para ter aquele resultado, até que ele explicou. E ele ainda disse,
Ah, talvez se eu me livrar desse cara e pegar um outro gestor de tráfego que vai dizer, ah, dá pra bater a meta sim. Talvez eu vá me lascar. Porque o cara que diz, ah, dá pra bater a meta e não bate, esse cara sim é um cara que você tem que se preocupar. Diferente do cara que, ó, não dá pra bater a meta. Mas por quê? Por causa disso, disso e disso. Claro que eu tô dando um exemplo aqui falando de meta, né? Mas, em resumo, é isso. Assim, eu tive esse insight, pensei aqui em trazer pra vocês. E eu queria fazer o seguinte, como os vídeos anteriores aqui no canal são mais uma pegada ali de aula, né? E hoje foi mais uma parada assim do meu dia a dia e de insights ali que eu acho que são legais ali para vocês, principalmente nesse assunto de comunicação com o cliente. Eu acho que eu tenho algumas artimanhas, vamos dizer assim, e muita experiência também ao qual eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas para isso eu queria que vocês dessem um like nesse vídeo. Se esse vídeo tiver muito like, mano, aí eu vou entender que faz sentido eu trazer esse assunto aqui de novo pro canal, trazer mais insights para vocês com relação a isso, trazer a minha experiência, que claro, eu não sou o pica das galáxias, mas eu acredito que eu posso contribuir para vocês sobre esse assunto também, beleza? Então se você gostou desse vídeo, dá muito like aí. É um formato diferente, inclusive hoje, primeiro vídeo aqui com microfone novo do canal, hein? Ai, ai, ai. Então é isso, é nóis, se inscreve e tamo junto, até o próximo vídeo.